Introdução. Eu me chamo Rubens Saraceni, sou médium umbandista e psicógrafo, cuja obra literária, recebida dos Mestres da Luz, está voltada para a abertura de alguns mistérios de Deus. Já abrimos o mistério das 7 linhas de Umbanda, ou das 7 irradiações vivas de Deus, o mistério dos 7 planos da vida, o mistério das dimensões e dos universos paralelos, o mistério dos fatores de Deus, o mistério da evolução dos seres, desde a nossa geração em Deus até o nosso estágio evolutivo atual, o mistério dos tronos de Deus, o mistério das energias divinas em nosso livro das energias, e o mistério de Exu em nosso o livro de Exu, e o mistério dos orixás planetários e dos orixás dimensionais e intermediários, o mistério da magia arriscada ou grafia mágica dos orixás em nosso livro A Escrita Mágica dos Orixás, o mistério da androgenesia divina. Enfim, já abrimos tantos mistérios que é melhor parar por aqui, pois a lista é grande. Não abordamos nada de novo e, no entanto, trouxemos os fundamentos ou conhecimentos básicos de mistérios que antes os seus estudiosos só os abordavam, discutiam e ensinavam a partir de suas aparências exteriores ou de interpretações pessoais acerca de como seriam. Mas muitas das interpretações existentes por este mundo são só visões pessoais, muitas das quais desprovidas de lógica, até mesmo infantis, o que nos levou a perguntar: meu Deus, como a humanidade está evolutivamente paralisada por causa dessas lendas, mitos e fábulas humanas criados em torno de seus mistérios? Por que, meu Deus? E a resposta obtida tem sido sempre a mesma. Se a humanidade está evolutivamente paralisada, é porque as pessoas, os teus irmãos humanos, a têm paralisado sempre que tentam interpretar meus mistérios, criando mitos, lendas e fábulas sobre os meus mistérios e sobre mim, perdendo ótimas oportunidades para ficarem calados e se limitarmente à contemplação dos meus mistérios e de mim. Sim, amados irmãos em Deus, contemplação. Eis a chave de acesso a Deus e aos seus mistérios, pois foi contemplando as chamas das velas, brancas e coloridas, que este magnífico mistério, divino mesmo, revelou-nos a magia divina das 7 chamas sagradas e o mistério das irradiações ou ondas vibratórias emanadas pelas chamas das velas. Há livros de cromoterapia em que as cores são interpretadas e nos quais são ensinadas algumas técnicas terapêuticas. E há livros sobre a magia das velas, nos quais se associam determinadas cores a determinadas divindades, anjos, arcanjos, etc. Mas isso já vem sendo transmitido de geração para geração desde há muito. O que aqui revelamos, os tipos de irradiações emitidas pelas chamas das velas, é novo, inédito mesmo. Logo, novamente estamos abrindo para a humanidade mais um mistério de Deus, pois os Mestres da Luz nos revelaram os tipos de irradiações das chamas das velas. Que os clarividentes, a partir de nossas informações acerca desse mistério, comecem a vê-las, descrevê-las e desenhá-las, confirmando o que já sabemos. E assim, sempre instruído, guiado e orientado pelos amados Mestres da Luz do Saber, colocamos à disposição dos leitores todo um novo conhecimento acerca dessas nossas velhas conhecidas, as velas. Também ensinamos algumas magias religiosas ou magias que só devem ser ativadas religiosamente, pois as velas e sua escrita mágica só poderão ser usadas e ativadas por aqueles que forem iniciados magisticamente no curso Magia das Velas. Sim, alertamos os leitores para a necessidade de se iniciarem antes, pois só assim poderão usar magisticamente as velas com sabedoria, com a outorga dos tronos de Deus e com um pouco do senso divino das coisas sagradas. Quanto ao uso religioso, que cada um acenda as velas segundo suas crenças e necessidades íntimas, mas nunca o façam em cabalas, mandalas ou pontos riscados, a menos que tenham sido iniciados nesses mistérios, pois não responderemos pelo karma alheio que puxarão para suas vidas. Assim como os tronos de Deus não responderão às evocações feitas por pessoas não iniciadas nos seus mistérios. Mas estejam certos de que, caso se deem ao trabalho de se iniciar, muitas das coisas humanas que têm paralisado sua evolução serão diluídas e conceitos realmente evolucionistas ocuparão o lugar delas, acelerando sua jornada em direção às esferas da luz. O que é magia? Magia é o ato de evocar poderes e mistérios divinos e colocá-los em ação, beneficiando-nos ou aos nossos semelhantes. Muitas são as magias já reveladas e abertas ao plano material da vida. Há magias astrológicas, lunares, solares, elementais, espirituais, telúricas, aquáticas, ígneas, eólicas, minerais, etc. Ninguém sabe ao certo quem as recebeu e as iniciou no plano material, mas grandes iniciados
cujos nomes se imortalizaram na história religiosa, iniciática, esotérica e ocultista da humanidade, com certeza foram os responsáveis por elas e foram os seus doadores. Pois todo grande iniciado é um mensageiro divino e traz em si atributos e atribuições divinas não encontradas nas outras pessoas, as quais beneficiam com suas revelações. Todo grande iniciado já encarna preparado, em espírito, e tudo para ele é tão natural que, dispensando os procedimentos religiosos, magísticos, ocultistas ou iniciáticos existentes, dá início aos seus próprios procedimentos, pois traz em si uma outorga divina e é iniciador natural das pessoas que se afinizam com ele e o adotam como tal. Só ativa ou desativa magias quem já tiver sido iniciado magisticamente, porque as divindades só reconhecem como aptos para esse mistério quem cumpriu as etapas iniciáticas estabelecidas pelo seu iniciador. Magia é o ato de ativar ou desativar mistérios de Deus. Magia é a manipulação mental, energética, elemental e natural de mistérios e poderes divinos. Magia é o ato de, a partir de um ritual evocatório específico, ativar energias e mistérios que só assim são colocados em ação. Magia é um procedimento paralelo aos religiosos ou mesmo parte deles. A magia divina das velas. Por ser a magia tudo isso, neste livro só ensinamos o uso religioso das velas, o uso que se fundamenta nos tronos de Deus, que são a classe de divindades responsáveis pela evolução dos seres. Caso venham acender velas e consagrá-las a Deus e aos seus divinos tronos com fé e reverência, tenho certeza de que elas realizarão uma ação mágico-religiosa que os beneficiará. As formas das ondas ígneas irradiados pelas velas. As velas irradiam suas ondas ígneas de muitas formas, todas análogas às ondas eletromagnéticas existentes nas dimensões básicas ou elementares, assim como irradiam ondas fatorais ou coletoras de essências existentes no prana ou éter. Saibam que cada onda obedece a um dos 7 magnetismos divino-planetários e às irradiações de um dos 7 tronos, fatorais, essenciais, elementais, duais, encantados, naturais e celestiais, que são os regentes dos 7 planos da vida. O mistério das ondas ígneas irradiadas pelas chamas das velas é tão magnífico que podemos ver nele a repetição das ondas eletromagnéticas que fluem pelo universo sem que saibamos quem as emite, onde a emissão começa nem para onde se dirige, pois em qualquer lugar podemos captá-las mentalmente. Essas ondas divinas são captadas aqui na Terra e podem ser captadas em outras galáxias, distantes da nossa Via Láctea, e nós as entendemos como as irradiações de Deus, que estão em tudo e em todos os lugares, o tempo todo. Essas ondas eletromagnéticas divinas formam como uma tela ou teia sustentadora da criação divina, por meio da qual se move um oceano de fatores, essências e energias que alimentam essa mesma criação divina, estabilizando-a ou mantendo em equilíbrio. Estamos acostumados com as formas rústicas da matéria e não temos uma noção das magníficas formas das ondas e dos campos eletromagnéticos formados a partir da condensação de fatores, essências, elementos e energias. Elas são lindas, encantadoras, fascinantes, absorventes e nos levam a um despertar para os modos como Deus atua em nossa vida ou cria continuamente, expandindo ao infinito sua criação. Saibam que, se o plano material é rico nas formas de suas espécies animais, vegetais, minerais ou marinhas, e as espécies de aves, répteis, etc., são fascinantes. Nas dimensões naturais, as formas são tantas e tão belas que não temos como descrevê-las, já que muitas são diáfanas, como se fossem campos eletromagnéticos vivos. Outras são como fontes energéticas vivas que se deslocam de um lado para outro, irradiando essências ou energias que são coletadas por essa tela divina formada por ondas eletromagnéticas, que em determinados pontos unem-se e formam correntes que parecem rios etéricos, que se perdem no infinito dessas dimensões da vida que denominamos de naturais, todas regidas pelos tronos de Deus, os mesmos que são cultuados na Umbanda com o nome de orixás. Para os pensadores de algumas religiões, a criação de Deus é vista como se existisse só para benefício dos seres humanos, e nenhum sai da dimensão material ou espiritual humana, limitando Deus e suas divindades a nós, os seres espiritualizados. Para esses pensadores, somos o foco das tensões de Deus, que tudo criou infinitamente só para satisfazer nosso ego e nossas necessidades venais, até mesmo emocionais. Uns até chegam ao extremo de afirmar que Deus só existe por e para nossa causa. Mas a verdade é outra. Somos só uma ínfima parte do universo divino, que alcança outras dimensões da vida, muito mais populosas que a dimensão material e espiritual humana juntas.
pois nelas vivem trilhões de seres semelhantes a nós, só que não são espíritos humanos, e sim seres naturais, porque não encamam. Nessas dimensões da vida, podemos ver fontes energéticas que se irradiam de forma muito parecida com as irradiações ígneas das chamas das velas. Então, nossa curiosidade humana nos levou a estabelecer analogias e a pleitear junto dos senhores orixás que permitissem a abertura do mistério das velas para o plano material da vida, pois um conhecimento sobre elas não existia, e muitos até desprezam o seu uso cotidiano, achando que é atraso religioso. Quando o senhor Ogumegê liberou religiosamente o mistério das velas, ficamos gratificados, pois finalmente o plano material conheceria um dos mais encantadores mistérios religiosos do nosso divino Criador, além de outros mistérios de sua criação divina. Saibam que as ondas energéticas ígneas irradiadas pelas chamas das velas formam desenhos belíssimos, e uma chama, dependendo da cor da vela, emite vários tipos de ondas, que formam lindos desenhos. E mesmo todas sendo ondas ígneas, umas não tocam nas outras, pois cada tipo ou forma de onda flui num padrão vibratório só seu e com um comprimento específico. Uma mesma chama irradia vários tipos de ondas, e cada tipo flui num grau vibratório que só é visível aos clarividentes, pois elas fluem pelas ondas eletromagnéticas sutilíssimas da tela ou teia divina, a qual já comentamos. Se mentalmente projetarmos essas ondas ígneas para alguém vivendo no outro lado do nosso planeta, elas fluirão pelas ondas eletromagnéticas da tela divina e chegarão até o mental da pessoa mentalizada por nós em segundos. Isso é ciência divina e a base de todas as magias realizadas desde tempos imemoriais por pessoas dotadas de poderes mentais, já que a chave delas é a mente. O resto são os recursos materiais que temos à nossa disposição e nada mais. A chave está no mental, e a mente é a ativadora de todas as magias, pois sem essa ativação nada é projetado para além de seu campo natural. E assim que alcança seu limite, é absorvido e diluído na tela ou teia divina, devolvendo ao éter ou prana o que dele havíamos retirado. Enfim, ora estamos retirando alguma essência, elemento ou energia do prana por meio dessa tela divina, ora estamos devolvendo-lhe tudo o que dele havíamos retirado por meio dessa mesma tela eletromagnética, pois nossos chakras também projetam ondas eletromagnéticas sutilíssimas que nos interligam à tela divina. Temos 7 chakras principais e eles estão vibrando em 7 graus ou padrões, mas também temos chakras secundários e esses vibram em subpadrões ou subgraus magnéticos que também os interligam à tela divina. Se o nosso corpo físico ou carnal é uma obra-prima da criação, pois nenhuma célula deixa de ser abastecida pela rede de veias capilares transportadoras da linfa e do sangue, saturadas de nutrientes fundamentais para o equilíbrio energético, o mesmo acontecendo com os aparelhos respiratório e circulatório, que não deixam de enviar o precioso oxigênio para a respiração celular. Saibam que temos um corpo energético tão corpo carnal e que, ao desencarnarmos, levamos em nosso espírito nossas cicatrizes, defeitos físicos, cor dos olhos, dos cabelos e da pele, assim como, tanto interna quanto externamente, ele é igual em tudo. Mas em espírito, todo o ser já é energia vibrando em outro grau ou padrão vibratório. E aí tudo está sujeito às condições da mente de cada um, pois pouco a pouco cada pessoa será como se sente, sempre em acordo com os seus sentimentos íntimos, irradiados o tempo todo pelo seu mental. Uns sutilizam-se energeticamente e tornam-se luminosos e diáfanos. Outros se densificam energeticamente, passam por deformações assustadoras que os desfiguram totalmente, tornando-os irreconhecíveis. A criação divina é um mistério magnífico, e se alguém, aqui do plano material, acender uma vela ao espírito de um parente ou amigo morto, este será envolto por uma energia morna e balsâmica que lhe fará um grande bem. Mas se acender magisticamente uma vela contra algum desafeto, este será envolvido por uma energia negativa enfermiça que o incomodará. Se acender uma vela ao seu anjo da guarda, a Jesus Cristo, aos tronos ou mesmo a Deus, todos eles receberão um fluxo ígneo que transmutarão em irradiações vivas e farão retornar por meio da mesma tela eletromagnética divina que lhes enviou o fluxo ígneo. Mistérios, mistérios e mistérios. São tantos que não temos como vislumbrá-los e descrevê-los senão com nossa limitada capacidade humana. Mas se ela é limitada, compete a nós, os humanos, expandi-la cada vez mais, pois só assim alcançaremos aqui na Terra os níveis excelsos do conhecimento divino. Temos comentado
comentado alguns desses níveis através do nosso médium psicógrafo, também um pleiteado a abertura dos mistérios divinos ao plano material da vida, já que só assim as pessoas deixarão de lado suas concepções religiosas mesquinhas e se abrirão para a concepção religiosa divina de Deus e de suas divindades regentes da evolução dos seres, das criaturas e das espécies, os divinos tronos de Deus. O que são as ondas eletromagnéticas? Sabemos que no plano físico, o universo é cortado por ondas dos mais diversos tipos, tais como ondas de rádio, ondas de raio-x, ondas infravermelhas, etc., emitidas por planetas, estrelas, constelações, etc. Mas as ondas eletromagnéticas que desejamos abordar não são essas ondas físicas, e sim ondas tão sutis que só a partir do plano espiritual é possível captá-las e identificá-las, pois elas formam a tela divina que dá sustentação a toda a criação de Deus. Até onde nos foi possível estudá-las, elas se assemelham a uma teia de aranha com correntes eletromagnéticas se cruzando em todas as direções, formando uma tela tão grande quanto a criação divina. E se esta é infinita, a sua tela eletromagnética também não tem começo ou fim, porque está presente em todos os quadrantes do universo, dando sustentação básica ou fundamental a tudo que Deus criou nas muitas dimensões da vida, que se situam nos muitos graus magnéticos ou vibratórios da escala divina da criação. Vamos dizer assim, se a criação divina estivesse contida num quadrado, essas ondas eletromagnéticas sairiam de um lado do quadrado e o cruzariam em todas as direções. E de cada um dos lados desse quadrado sairiam ondas ligando-o aos outros lados, criando um espaço todo cortado por ondas, que fluiriam em todos os sentidos. Com isso em mente, então, poderíamos dizer que não existe espaço vazio no quadrado da criação divina, porque correntes eletromagnéticas o ocupam totalmente. Também podemos ocupar esse quadrado com água e dizer que ele está todo ocupado porque está cheio até as suas bordas. Deus é infinito em si mesmo e está presente em toda a sua criação divina, seja ela animada ou inanimada, seres ou substâncias. Podemos notar a onipresença de Deus já nessa sua tela eletromagnética divina, dentro da qual está tudo o que ele criou. E ela é tão perfeita que o que ele criou o fez dentro dessa sua tela eletromagnética que interpenetra toda a sua criação divina em todos os níveis vibratórios, graus magnéticos e dimensões da vida. Um átomo está dentro dessa tela, cujas ondas atravessam até as partículas subatômicas que o formam. Ela é tão sutil que atravessa até as essências que, agregadas umas às outras, dão origem às partículas subatômicas. Logo, tudo o que existe, por menor que seja, ainda está dentro da tela eletromagnética divina, que passa por dentro do que de menor existir na criação divina. Pronto, chegamos a uma base sobre a qual Deus erigiu sua criação. Mas um cético poderá nos questionar com essa indagação. O que os faz crer que essa é a base sobre a qual Deus deu início à sua criação divina? O que os leva a crer que anterior a ela não existe outra coisa que lhe deu origem? E nós respondemos, a base da criação divina é essa tela eletromagnética, mas o que deu origem a ela foram as ondas fatorais. O que são ondas fatorais? Redarguirá o cético. Onda fatoral é a menor onda existente, e um feixe delas forma uma onda eletromagnética divina. Se ousarmos afirmar aqui que as ondas fatorais são a menor onda existente, é porque o que está dando origem a elas é um mistério próprio do Divino Criador, impossível até de ser descrito por nós, os mestres da luz. Só para que tenham uma ideia do que estamos afirmando, saibam que o prana, ou éter universal, é a energia que flui por meio das ondas eletromagnéticas, que atuam como agregadoras ou condensadoras das essências, que nelas são amalgamadas e dão origem aos elementos, que também são misturados e amalgamados, dando origem às energias simples ou puras, que também são agregadas e amalgamadas, dando origem às energias mistas, que também são agregadas e amalgamadas, dando origem às energias compostas, que estas sim são misturadas pelas correntes eletromagnéticas que vão espalhando-as e formando esse éter universal ou prana. Observem que, em termos comparativos, podemos dizer que uma onda fatoral tem o diâmetro de um fio de cabelo e uma onda energética tem o diâmetro do Sol. Só essa comparação já dá uma ideia da dimensão da escala de comparações das grandezas das ondas fatorais com as ondas energéticas. Saibam que as ondas energéticas são transportadoras de energias compostas, formadas pela agregação de energias mistas,
que são a agregação de energias puras, que são agregados de elementos compostos, que são agregados de elementos puros, que são agregados de essências compostas, que são agregados de essências puras, que são agregações de ondas fatorais, que são em si a energia divina ou a energia de Deus, porque são as ondas primárias, transportadoras da energia mais sutil que existe. Essa energia divina é viva e dá origem a tudo o que existe, pois ela é a energia que Deus gera em si, a emana, e nela gera de si, dando origem à sua criação divina, seres, criaturas, substâncias e espécies. As ondas fatorais transportam essa energia divina primária e quando elas passam por micropolos magnéticos, estes as juntam em feixes e as irradiam já como ondas magnéticas essenciais, pois esses micropolos absorvem, agregam e amalgamam a energia divina, criando as essências divinas. Ondas magnéticas irradiam essências, que são coletadas por feixes de ondas fatorais ou correntes eletromagnéticas, que por sua vez são irradiadas já compostas. Enfim, o processo é uma sucessão de agregações, que vão dando origem aos estados das coisas, até que chegamos ao estado do mundo sólido ou das substâncias materiais. A matéria nada mais é que energias agregadas e colocadas no estado de repouso vibratório. Pode parecer complicada a nossa explicação de como surgem as correntes eletromagnéticas que formam a tela divina. Leiam e releiam o que comentamos e entenderão que a energia divina está na base da geração, pois nessa energia estão os fatores de Deus. Suas ondas fatorais transportam esses fatores, que são captados por micropolos magnéticos, que os absorvem, agregam e amalgamam, e depois os irradiam por meio de suas ondas magnéticas, já como essências puras. Essas essências puras são coletadas por fluxos de ondas fatorais magnetizadas, que as vão espalhando por todos os lugares, ou por toda a criação divina. Mas, já no nível magnético vibratório essencial, micropolos absorvem essas essências puras e as tomam compostas, irradiando-as em suas ondas eletromagnéticas. Então essas essências compostas são coletadas pelas correntes eletromagnéticas formadas por grossos feixes de ondas fatorais, que as absorvem e as conduzem a polos eletromagnéticos elementais. E assim sucessivamente até que a energia divina, original ou fatoral, chegue ao estado da matéria. E nós, que realizamos estudos apuradíssimos sobre os fatores de Deus, descobrimos que uma pedra irradia o fator mineral, porque o está gerando em seu interior e emanando-o como uma fumaça colorida. Um vegetal também gera o fator vegetal e o emana como uma fumaça. Um ser humano gera o fator humano, emanando-o à sua volta, criando a aura. Se as pedras, os vegetais, os seres humanos, a água, etc., geram realmente os fatores, qualificados por nós como mineral, vegetal, humano e aquático. Não podemos afirmar com certeza absoluta, pois sabemos que o prana é só uma sucessão de condensações e agregações, e que o que pode realmente acontecer é o absorvamos internalizando-o por meio dos nossos chakras. Dentro do nosso corpo energético, esse éter ou energia é partido ou desagregado em micropartículas energéticas, que nada mais são que os originais fatores formadores da energia divina absorvida pelas ondas fatorais, e tudo se repete, tal como acontece na digestão dos alimentos. Quem sabe com a energia divina não acontece o mesmo que com os alimentos que nos sustentam. Quem sabe o ciclo do nitrogênio ou da água, descritos pela biologia, não seja uma repetição, no nível físico, do mesmo processo energético que começa com a condensação dos fatores na energia divina e que, após uma sucessão de condensações e agregações, desemboca no éter universal ou prana, que é absorvido pelos seres, pelas criaturas, pelas espécies que internalizam esse prana e o fazem passar por uma digestão, partindo todo em fatores que são a menor parte da energia. Quem sabe o que acontece, já que tudo é energia, é que umas mais sutis vão sendo agregadas num grau vibratório dentro de um polo magnético e depois vão sendo irradiadas já em outro grau, mais denso, mais concentrado, já em um novo desdobramento da própria criação divina. Essa descrição, embora simplista, dá uma ideia do processo divino no universo das energias vivas de Deus, impossível de ser visualizado pelos olhos materialistas ou de ser captado pelos aparelhos já desenvolvidos pelo homem, se bem que a cromoterapia lide com ela, já densa. A kirlianografia fotografe nossa energia humana, e a radiestesia capte e redirecione certas energias ainda mais densas, quase físicas, impossíveis de serem estudadas segundo métodos científicos. Já as ondas energéticas irradiadas pelas chamas das velas só podem ser vistas e descritas por pessoas dotadas de uma clarividência apuradíssima. Elas são sutis
e ligam-se às telas vibratórias planetárias dos tronos regentes, telas que são vivas e divinas. Aqui, em momento algum, estamos falando de ondas, magnetismos e energias físicas ou oriundas do nosso plano material da vida, mas sim de coisas só possíveis de serem vistas pela visão espiritual e possíveis de serem captadas e analisadas por aparelhos desenvolvidos na dimensão espiritual da vida em seus níveis evolutivos mais elevados. Portanto, se usamos termos utilizados pelas ciências acadêmicas, é para sermos compreendidos e nada mais, já que abordamos um mistério energético pertinente à magia, à religião e ao espírito. Há coisas não atraentes aos pesquisadores acadêmicos que estudam as coisas pertinentes ao nosso plano material. Magia e religião só podem ser estudadas a partir da aceitação plena e incondicional dos seus mistérios vivos e divinos. E as velas de todas as cores são pontos de interseção com o mistério das energias vivas de Deus e de suas divindades. Portanto, quando usamos termos empregados pelas ciências acadêmicas, só o fazemos para que, a partir de palavras já conhecidas, possa haver uma melhor compreensão do universo energético, divino, espiritual e mágico, centrado nas chamas das velas e ensinado por nós na magia divina das 7 chamas sagradas. A nossa popular magia das velas. Os desenhos formados pelas ondas ígneas. As velas são um mistério, pois suas chamas emitem ondas ígneas que assumem formas as mais diversas, mas só são visíveis a quem é clarividente, já que são emitidas num padrão vibratório invisível à visão física ou material do ser humano. Assim como as ondas das rádios não impressionam nossos tímpanos, pois fluem num outro padrão vibratório, assim como não ouvimos as ondas sonoras irradiadas pelos transmissores das rádios, os nossos olhos jamais não veem as ondas ígneas emanadas pela chama das velas. Mas aos clarividentes elas são visíveis e podem desenhar suas formas. Elas assumem formas belíssimas que vão desaparecendo no meio do éter universal que as absorve. Mas enquanto são visíveis, mostram-nos os muitos tipos de ondas que circulam no meio desse éter ou prana, pois o que acontece realmente é que as chamas das velas emanam ondas energéticas saturadas de essências ígneas, que são coletadas pelas ondas energéticas que fluem em todos os sentidos e nas mais diversas formas. Essas formas obedecem a padrões vibratórios, a tipos de magnetismos, a campos ou correntes eletromagnéticas coletoras de todos os tipos de essências. Por meio da observação das chamas das velas, vemos irradiações análogas às irradiações dos tronos de Deus. Por meio delas também podemos estudar as muitas formas das ondas eletromagnéticas que fluem em todas as direções na criação divina. Nas chamas das velas podemos ver ondas ígneas parecidas com as que são irradiadas pelos pontos de forças da natureza, que são os chakras planetários multidimensionais, que emitem energias que são conduzidas por poderosas correntes eletromagnéticas a todos os quadrantes das muitas dimensões da vida dentro do nosso todo planetário. Esses chakras ou vórtices planetários retiram energias do nosso plano material e as enviam a todas as outras dimensões existentes paralelamente com a nossa dimensão espiritual, mas também coletam as energias geradas nas outras dimensões e as transportam até a nossa dimensão humana da vida, numa troca energética contínua. Sabemos que as energias do plano material são as mais densas e que vão sendo fracionadas pelas ondas das correntes eletromagnéticas multidimensionais. Esse fracionamento obedece ao mesmo processo da nossa digestão, quando ingerimos alimentos sólidos e eles vão sendo partidos em pedaços cada vez menores, até que é possível a retirada das vitaminas, proteínas, lipídios, etc., que são lançados na corrente sanguínea e chegam às células. As energias do plano material são absorvidas pelos vórtices energéticos e dentro deles elas vão sendo fracionadas e conduzidas por ondas energéticas a dimensões paralelas, onde são absorvidas pelos seres, criaturas e espécies que nelas vivem. E essas mesmas ondas energéticas retornam à nossa dimensão humana, carregadas das sutilíssimas energias nelas existentes, descarregando-se no nosso prana ou éter universal. Então, numa troca energética contínua, ora doamos, ora recebemos energias, mantendo um equilíbrio no todo planetário que é multidimensional e atende a muitos desígnios do Divino Criador. Adiante, poderão ser vistos alguns dos desenhos que as ondas formam com as essências ígneas emanadas pelas chamas das velas. Dependendo da cor das velas que acenderem, novos desenhos se formarão.
Essas ondas ígneas tanto são absorvidas pelas correntes eletromagnéticas, quanto podem ser projetadas a distâncias longínquas, alcançando o alvo que mentalizarmos. A nossa mente é a chave do processo, pois se mentalizarmos uma pessoa, as ondas chegarão até ela. E caso essa pessoa tenha falecido, as ondas chegarão até seu espírito, esteja ele onde estiver no mundo espiritual. Essa nossa mente é direcionadora de energias e ativadora de processos mágicos ou teúrgicos. Quantos, na mais pura fé, não acendem sua vela e a oferecem a Deus, a uma de suas divindades, a um santo, a um espírito amigo, confiantes de que esse ato singelo reverterá numa ajuda, num amparo, numa proteção ou orientação superior? Certamente acontecerá um retorno, e quem acendeu será beneficiado de alguma forma. No passado, os magos do fogo, ao acenderem suas piras rituais, usavam só certas espécies de madeira, pois as chamas, dependendo da espécie usada, projetavam um tipo de energia própria para o fim desejado por eles. Quando surgiram as velas de cera de abelha, muitos adaptaram suas magias a elas, e outros recorreram à mistura de elementos minerais para obter os mesmos resultados. Mas até hoje o uso das piras se mantém em algumas regiões e religiões, pois o fogo religioso delas é um purificador único. No passado remotíssimo, muitos povos cultuavam as divindades por meio dos elementos da natureza. Divindades associadas ao ar ou eólicas. Divindades associadas à terra ou telúricas. Divindades associadas à água ou aquáticas. Divindades associadas ao fogo ou ígneas. Divindades associadas aos minérios ou minerais. Divindades associadas às ervas ou vegetais. Divindades associadas aos cristais ou cristalinas. Divindades associadas ao tempo ou temporais. Enfim, cultuavam as divindades naturais por meio dos seus elementos, pois estes emanam essências ou fatores análogos aos das divindades que os regem, e também porque o magnetismo e suas ondas vibratórias são análogas, obedecendo a uma sequência ou desdobramento das ondas fatorais transportadoras dos fatores divinos que dão origem à energia viva de Deus, o nosso divino Criador. Extasiem seus olhos com a beleza dos desenhos formados pelas ondas ígneas, pois elas mostram as muitas formas que Deus tem de penetrar em nossa mente e nos direcionar, segundo sua vontade maior. A escala das cores das velas: azul claro, roxo, magenta, rosa com marrom, amarelo, verde e azul escuro e dourado, lilás e vermelho, branco. Na vela branca estão todos os tipos de irradiações primárias e nas coloridas as irradiações mistas ou compostas, repetindo o fenômeno físico da luz branca, que ao ser defracionada mostra-se como um arco-íris. De um modo geral, podemos dizer que a vela branca traz em si todas as irradiações e as projeta assim que é acesa, e que as coloridas irradiam ondas compostas, originadas da fusão de ondas primárias irradiadas pela sua chama. Já a vela preta, quando é acesa, forma vários tipos de ondas, cujo maior fenômeno é o de absorver essências coloridas e fundi-las, adquirindo um magnetismo absorvente desagregador de muitos tipos de energias espirituais ou elementais. A vela azul escura, por outro lado, além de emitir vários tipos de ondas, ao absorver a essência eólica existente no éter, emite, por meio de sua chama, uma onda tão polarizadora que é associada ao trono da lei, a potência divina. Enfim, quando associamos uma vela e uma cor a uma divindade, é porque uma de suas ondas se destaca e tem correspondência com sua energia viva ou com o campo em que ela atua. A vela vermelha é compartilhada por 8 tronos de Deus e é associada diretamente ao elemento fogo e ao trono da justiça. Mas, na verdade, a cor original desse trono é um dourado, parecido com a cor dos raios vistos durante as tempestades, cujos relâmpagos ofuscam nossa visão. Assim, se associamos a vela vermelha ao trono da justiça, é porque ela emite uma onda purificadora tão poderosa que consome todas as condensações energéticas desordenadas ou desequilibradas. E quando direcionada magisticamente para um espírito, consome todas as suas energias negativas e devolve-lhe seu equilíbrio mental e vibratório, curando e libertando dos seus próprios sentimentos negativos. As velas. As velas em si são um mistério religioso disseminado por todas as religiões do mundo e só algumas não as adotam, mas se soubessem que elas têm uma utilidade importantíssima, com certeza também adotariam, o seu uso durante seus rituais. As velas são um substituto muito prático às piras ardentes da antiguidade, nos remotíssimos cultos às divindades do fogo saudadas com tochas ardentes ou fogueiras. Ninguém pode afirmar ao certo quando começou o uso das velas, pois, com certeza, quem as inventou tinha outros objetivos em mente. O fato é que as velas são um mistério em si,
e, quando acesas magística ou religiosamente, são um poderoso elemento religioso mágico, energético e vibratório que atua no espírito de quem receber sua irradiação ígnea. O uso religioso das velas justifica-se porque, quando as acendemos, elas tanto consomem energias do prana quanto o energizam, e seus halos luminosos interpenetram as 7 dimensões básicas da vida, enviando a elas suas irradiações ígneas. É essa capacidade das velas que as tornam elementos mágicos por excelência, pois, por meio de suas irradiações e suas vibrações incandescentes, é possível todo um intercâmbio energético com os seres que vivem nas outras dimensões e com os espíritos estacionados nas esferas ou níveis vibratórios positivos e negativos. Essa capacidade delas justifica seu uso até quando são acesas para o espírito de alguém que desencarnou, pois ele irá receber um fluxo luminoso, curador de seu corpo energético, fortalecedor de seu mental e terá seu emocional reequilibrado, caso tenha sido atraído pelo magnetismo de uma esfera ou nível vibratório negativo. Mas, caso esteja em alguma esfera positiva e luminosa, também receberá o fluxo da vela do mesmo jeito, incorporando-o ao seu corpo energético e fortalecendo seu magnetismo mental. Saibam que o fluxo irradiante de uma vela, se for ativado por sentimentos virtuosos, é muito positivo e gratificante a quem o receber. Agora, se os sentimentos de quem ativar magicamente forem negativos, o fluxo será desenergizador, desmagnetizador, emotivo e poderá romper a aura da pessoa a qual for direcionado, assim como poderá queimar o corpo energético dos espíritos alvos de suas irradiações ígneas. Só que, no caso de quem ativa negativamente uma vela contra alguma pessoa ou espírito, acontece uma reação imediata e fulminante da lei maior e da justiça divina, pois quem ativou perdeu sua própria luz e, com o tempo, a dor de quem foi atingido retornará e o atingirá com o rigor da lei. Portanto, uma vela só deve ser acesa por um bom motivo e por sentimentos virtuosos, pois, na mesma proporção, a lei maior retribuirá com luz divina quem deu luz a alguém necessitado ou merecedor de suas irradiações. O ato de acender velas brancas ao anjo da guarda é muito positivo e funciona mesmo. Ele tanto a usará para atuar em favor da pessoa guardada por ele, quanto para energizar-se com uma irradiação ígnea poderosíssima, capaz de acelerar imediatamente suas vibrações e expandir suas irradiações mentais, pois, como já comentamos, seu mental será fortalecido. As velas usadas nos templos têm o poder de consumir as energias negativas e os miasmas que são descarregados pelos seus frequentadores dentro do seu campo eletromagnético. Assim como no intercâmbio energético, recebem da divindade a qual foram consagradas um fluxo de energia divina que se espalha pelo altar e irradia-se pelo espaço interno, alcançando quem se encontrar dentro dele. Magisticamente, as velas criam passagens ou comunicações com outras dimensões da vida, e tanto podem enviar-lhe suas energias, como podem retirar delas as que estão sendo necessárias a alguém. Por isso, toda oferenda, a ritual ou solicitação de auxílio às divindades e aos guias e protetores espirituais deve ser precedida do ato de acender uma ou várias velas, pois suas ondas serão usadas no retorno e trarão a quem oferendou ou solicitou auxílio um fluxo energético natural, de elemento, ou divino, de divindade ou espiritual, do espírito guia. Em magia, o uso de velas é indispensável, porque são elas que projetam ou captam as energias mais sutis, assim como abrem campos eletromagnéticos limitados ao campo ativo delas, mas que interpenetram outras dimensões, esferas ou níveis vibratórios. Quando um desses campos eletromagnéticos é aberto magisticamente, ele permanecerá ativo até que seja fechado ou redirecionado contra quem o ativou. Isso caso seja uma magia negativa, pois caso ela seja positiva, não há por que fechá-lo, certo? O fato é que a Umbanda e outras religiões recorrem intensamente ao uso das velas e as usam para iluminar seus altares e suas casas das almas ou cruzeiros, quando oferendam as divindades ou os guias protetores, para magias positivas ativadas para cortar demandas, magias negras, feitiços, encantamentos, etc. Os resultados são ótimos e, na maioria das vezes, benéficos, pois só se beneficia realmente quem é merecedor, já que o uso das velas atende a necessidades religiosas regidas pela lei maior e pela justiça divina em seus recursos mágicos. Magias negativas, tais como acender vela preta em cima do nome ou da fotografia de alguém, escrever o nome de alguém em uma vela e depois acendê-la de ponta cabeça. Acender velas para amarrar marido, amante ou namorado. Acender velas para fechar os caminhos ou as portas de alguém ou para afundar-lhe.
A vida são entendidas como fraqueza ou negatividade de quem o faz. E não demora muito para que a lei maior e a justiça divina providenciem os merecidos choques de retorno ou punições exemplares a quem recorre a essas magias condenáveis. Tudo é só uma questão de tempo, pois se podemos agir positivamente, então nada justifica o mau uso que dão às velas e aos mistérios mágicos negativos, que são ativados quando são acesas com interesses mesquinhos ou desumanos. É muito positivo acender uma vela branca de 7 dias sobre a fotografia de uma pessoa que esteja doente ou desenergizada, pois enquanto durar a chama da vela, um halo luminoso, que não é a aura, permanecerá em torno da pessoa doente, retirando do seu corpo energético os acúmulos de energias enfermiças. E caso a pessoa esteja desenergizada, a sua aura absorverá do halo tantas energias quantas forem possíveis. A vela deverá ser colocada sobre a cabeça da pessoa doente ou desenergizada, retratada na fotografia. Caso a pessoa esteja sofrendo por causa de uma magia negra, deve-se firmar sobre sua cabeça, na fotografia, uma vela branca de 7 dias, e firmar em cruz e fora da fotografia outras 4 velas de 7 dias, mas nas cores azul escuro, amarelo, vermelho e laranja. A vela azul deve ficar diante da cabeça, norte. A vela laranja deve ficar diante dos pés, sul. A vela vermelha deve ficar à direita, leste. A vela amarela deve ficar à esquerda, oeste. Tendo formado a cruz, deve-se clamar por Deus, pela sua justiça divina e pela ação de sua lei maior, pedindo que aquela pessoa seja purificada e livrada de quaisquer magias negativas, de atuações de espíritos trevosos, de maldições, de mal-olhado, de pragas, e que quem as projetou que as receba de volta até que venha a ser purificado tanto pela lei maior quanto pela justiça divina. Também se deve clamar a lei maior e a justiça divina se houver algum ponto mágico negativo firmado ou alguma magia negativa e seu respectivo campo eletromagnético ativados contra a pessoa na fotografia, para que no poder da lei maior e da justiça divina sejam diluídos, purificados e fechados, deixando de existir tanto no plano material quanto espiritual, para que deixem de atuar negativamente contra a pessoa. Deve-se ainda clamar a lei maior e a justiça divina que, caso algumas entidades negativas tenham sido ativadas magicamente contra a pessoa na fotografia, então que a lei maior e a justiça divina as redirecionem, segundo a lei de causas e efeitos, e que cada um receba segundo o seu merecimento. Fim de uma magia negativa. Ondas vibratórias. A base da criação divina. Tudo na criação divina é ordenado e obedece a ondas vibratórias imutáveis emanadas por Deus e que dão forma a tudo o que existe no plano material, no espiritual e nas dimensões paralelas. A ciência construiu um modelo geral para explicar a estrutura dos átomos. Mas se um dia conseguirem construir aparelhos que mostrem as verdadeiras estruturas dos átomos, verão que a do átomo de carbono não é igual à do de mercúrio ou do irídio, etc. Cada átomo tem sua estrutura, e se fosse possível visualizá-la a olho nu, veríamos formas fascinantes que obedecem aos seus magnetismos nucleares, cada um diferente de todos os outros. A estrutura dos átomos forma símbolos geométricos lindíssimos. Todos obedecem à geometria divina, que dá forma a tudo o que existe, pois cada átomo tem um modo de acomodar-se e fazendo com que surjam as substâncias ou a matéria. Essa geometria divina surge em função das ondas vibratórias, mistério só agora aberto ao conhecimento do plano material em nossa obra mediúnica, mas que futuramente auxiliará a compreensão da própria geometria e, o mais importante, pois este é o nosso objetivo, irá nos ajudar a compreender a forma como Deus gera e multiplica sua criação. Já comentamos em nosso livro A Gênese Divina de Umbanda que todos somos gerados por Deus e magnetizados numa de suas ondas fatorais que são regidas por suas divindades, das quais nos tornamos herdeiros naturais, pois herdamos suas características Também já comentamos básicas, que são os fatores que definem a natureza das pessoas e suas características mais marcantes. Dissemos também que as ondas vibratórias dão forma a tudo o que existe, pois Deus gera o tempo todo, e tudo é gerado em suas emanações ou ondas vivas divinas, as quais estão na origem de tudo o que ele gera. Já descrevemos como uma onda fatoral vai fluindo e magnetiza-se ao cruzar com outra, e ambas tornam-se ondas fatorais magnetizadas, capazes de gerar essências, etc. Explicamos que todas as divindades têm suas estrelas vivas, capazes de emitir ondas vivas, que se ligam ao mental dos seres, abrindo ou fechando suas faculdades mentais. Muitas outras coisas já comentamos nessa nossa obra e não vamos nos repetir aqui. Apenas queremos que cada um por si
e usando sua faculdade visual, comece a descobrir que uma mesma onda vibratória ordena a formação de uma gema preciosa, de uma flor, de um órgão do corpo humano e de um tipo de radiação que emitimos quando vibramos um sentimento. Tudo mantém uma correspondência analógica. A onda coronal de Oxum dá forma às maçãs, e o bom observador aí verá que a associação entre a maçã e o amor não é casual, assim como entre Eli, o fruto proibido da Bíblia, pois as ondas femininas emitidas pelo chakra cardíaco, quando as mulheres estão vibrando o amor, têm uma estrutura coronal ou a forma de corações que se projetam na direção do ser amado. Até os nossos sentimentos possuem uma estrutura ou forma ao serem projetados. E o amor de uma mãe pelo seu filho tem sua forma, que é a conchoide, ou forma de uma concha. Uma pessoa encolerizada emite ondas raiadas simples, rubras. Já uma pessoa equilibrada emite ondas raiadas duplas, e mais de cor alaranjada, acalmando quem as absorver. Observem um rubi, um diamante e uma ametista, e verão alguns sólidos palpáveis que mantêm a estrutura das ondas projetadas por Ogum, Iemanjá e Oxum, que são os tronos da lei, da geração e do amor. Sim, o crescimento dessas gemas obedece aos fatores e magnetismos que as ondas vibratórias projetadas por eles irradiam. As ondas deles têm formas bem definidas e, assim que se polarizam, criam magnetismos muito bem definidos que podemos visualizar nas gemas preciosas, nos frutos, nas folhas, nos movimentos dos animais, etc. Observem o deslocamento sinuoso das cobras e verão como fluem as ondas vibratórias do orixá Oxumaré, trono do amor. Observem o crescimento dos caules de bambu e verão como fluem as ondas vibratórias de Yansan, trono da lei. Ondas vibratórias estão em tudo, seja físico, espiritual ou mental. A natureza física é a concretização dos muitos tipos de ondas. A fé possui suas ondas congregadoras, o amor possui suas ondas agregadoras, o conhecimento possui suas ondas expansoras, a razão possui suas ondas equilibradoras. A lei possui suas ondas ordenadoras, a evolução possui suas ondas transmutadoras. A geração possui suas ondas criativas. Cada onda possui seu fator, sua essência, seu elemento, sua energia e sua matéria, que mostra como ela flui, dando origem a tudo e a tudo energizando ou desdobrando geneticamente. Nada existe se não estiver calcado em uma ou em várias ondas vibratórias. Às vezes podemos ver numa mesma planta vários tipos de ondas vibratórias, pois é preciso a junção de várias delas para que a genética se desdobre e dê origem a coisas concretas e palpáveis aos nossos órgãos físicos, os quais também obedecem a ondas sensoriais, visto que são a concretização dos nossos órgãos dos sentidos, que por sua vez são a exteriorização dos sentidos da vida que herdamos do nosso divino Criador. Símbolos religiosos são a fixação de ondas vibratórias e assumem aparências que nos concentram, elevam e direcionam. Signos são pedaços das formas que os magnetismos assumem quando as ondas que os geram são polarizadas ou se entrecruzam. Magia inscrita ou pontos riscados é a fixação mágica de ondas vibratórias ou de signos magnéticos que são riscados, potencializados e ativados pelos guias espirituais ou pelos magos autorizados a riscá-los. Projeção de ondas de pensamento ou de ideias é a concretização do pensamento que assume uma forma bem definida e possível de ser descrita. Na criação divina, tudo vibra, pulsa ou irradia-se. Nada é, de fato, imóvel ou estático, apenas se mostra em estado de repouso. A mesma onda fatoral que magnetiza os filhos de um orixá, magnetiza também seus animais, suas pedras, suas folhas ou ervas e os sentimentos vibrados por meio do sentido da vida regido por ele. A onda vibratória cristalina dos tronos da fé nasce em Deus, que a emana viva, geradora e criadora. É nessa onda que a nossa fé é fortalecida ou que um quartzo é gerado na natureza. Essa onda vibratória cristalina flui num padrão só seu por toda a criação divina, e tudo que for gerado no padrão por ela definido, a terá como sustentadora. Ao nos afinizarmos com Deus e suas divindades por meio da fé, o fazemos mediante essa onda vibratória cristalina, que é congregadora. Porém, se nos afinizarmos por meio do amor, então faremos mediante a onda vibratória mineral de Oxum, que é agregadora. Nós irradiamos o sentimento de fé pela mente ou pelo chakra coronal, de coroa. Nós irradiamos o sentimento de amor pelo coração ou por meio do chakra cardíaco, de coração. Enfim, as ondas vibratórias mantêm suas formas mesmo que sofram transmutações desde o momento em que são emanadas por Deus, pois se destinam a aspectos diferentes de uma mesma coisa, seja agregadora ou congregadora, expansora ou ordenadora.
A estrutura do tempo e da magnetização. A própria estrutura do pensamento obedece às ondas vibratórias, e caso alguém tenha sido magnetizado numa onda cristalina, a estrutura do seu pensamento será religiosa. Mas se a sua magnetização ocorreu numa onda mineral, então a estrutura do seu pensamento será conceptiva. A pedagogia e a psicologia usam do recurso dos testes vocacionais para descobrir em que tipo de atividade uma pessoa se sai melhor. Quanto a isso, dizemos que, caso o profissional tenha um conhecimento profundo das estruturas do pensamento, com certeza chegará ao âmago do ser ou à sua alma, pois é durante a magnetização dele numa onda fatoral que sua alma é separada de Deus e assume a individualidade, podendo a partir daí ser chamado de ser. As estruturas do pensamento são cristalina, mineral, vegetal, ígnea, eólica, telúrica, aquática. Pensamento de estrutura cristalina ou religiosa. Pertence a pessoas cuja alma é congregadora e seu campo vocacional é o religioso. Pensamento de estrutura mineral ou conceptiva. Pertence a pessoas cuja alma é agregadora e seu campo vocacional é o conceptivo. Pensamento de estrutura vegetal ou cognitiva. Pertence a pessoas cuja alma é expansora e seu campo vocacional é o conhecimento. Pensamento de estrutura ígnea ou equilibradora. Pertence a pessoas cuja alma é racionalista e seu campo vocacional é o equilibrador. Pensamento de estrutura eólica ou ordenadora. Pertence a pessoas cuja alma é direcionadora e seu campo vocacional é o ordenador. Pensamento de estrutura telúrica ou transmutadora. Pertence a pessoas cuja alma é transmutadora e seu campo vocacional é o evolutivo. Pensamento de estrutura aquática ou criativa. Pertence a pessoas cuja alma é geradora e seu campo vocacional é o criativo. Dependendo da estrutura do pensamento de uma pessoa, se ela estiver fora do seu campo vocacional, será tida como pouco hábil, pouco capacitada ou inapta. Mas se isso ocorre, é justamente porque sua atividade não encontra ressonância em sua alma e seu pensamento não consegue lidar naturalmente com os processos inerentes a uma atividade fora do seu campo vocacional. Muitos entendem as dificuldades vocacionais como introversão, timidez ou insegurança, mas a verdade resume-se no seguinte: pessoas com dificuldades vocacionais não estão realizando atividades inerentes à estrutura de seus pensamentos. Se uma pessoa tem vocação religiosa, é porque seu pensamento foi estruturado pelo magnetismo cristalino, permitindo-lhe captar com facilidade as ondas vibratórias cristalinas que fluem à sua volta. Assim, as coisas religiosas são o seu alimento emocional. Mas se essa não for a estrutura do seu pensamento, então as coisas religiosas lhe serão enfadonhas, cansativas ou desinteressantes. Atentem bem para isso e descobrirão a estrutura do seu pensamento. Esse tem sido o embate dos pensadores humanos, uns tentando predominar sobre os outros ou invalidá-los, pois se julgam indispensáveis ou julgam os outros dispensáveis. Pensadores religiosos julgam perniciosa a criatividade de vanguarda dos artistas. E estes, por sua vez, julgam aqueles culpados da paralisia da criatividade humana. O fato é que há 7 estruturas básicas de pensamento, e são tão visíveis que só não as vê quem não quer. Na face da Terra há uma estrutura de pensamento que é religiosa e se destaca em todas as religiões, o que iguala todos os religiosos congregadores ímpares. Uma estrutura conceptiva que iguala todos os conceptores, seja por meio do casamento ou dos ideólogos que concebem ideias agregadoras de enormes contingentes de adeptos. Uma estrutura do raciocínio que iguala professores, cientistas e pesquisadores, expansores naturais do conhecimento humano. Uma estrutura da razão que iguala a justiça e seus métodos de equilibrar opiniões contrárias, seja aqui ou no outro lado do planeta. Uma estrutura ordenadora que, mesmo em culturas diferentes, sempre se mostra parecida, pois todas possuem seus exércitos e policiais. Uma estrutura evolutiva que se mostra na macroestrutura, por meio dos povos mais evoluídos, que transmutam valores e conceitos e os difundem para o resto do mundo, alterando valores arcaicos, ou pode ser vista na microestrutura, nas pessoas dotadas de uma capacidade ímpar para transmutar os sentimentos dos que vivem à volta delas. Uma estrutura geradora que proporciona às pessoas os recursos íntimos necessários às suas adaptações aos meios mais adversos, pois as dota de uma criatividade maleável como a própria água. Não importa se alguém é juiz de direito, juiz de paz ou de futebol, pois, na essência, a estrutura de seus pensamentos é equilibradora e todos atuam para dirimir dúvidas e equilibrar as partes em litígio.
Não importa se alguém é padre, rabino ou babalorixá, pois todos se dedicam a doutrinar religiosamente seus fiéis e a dar-lhes o amparo religioso. Não importa se alguém é professor de música, de matemática ou de esgrima, pois todos se dedicam a ensinar seus semelhantes, expandindo suas faculdades mentais e estimulando o aprendizado, objetivo primeiro da estrutura vegetal do pensamento. Todas as estruturas individuais de pensamento são sustentadas pelas estruturas divinas formadas por ondas vibratórias que fluem por toda a criação. Essas macroestruturas do pensamento dão sustentação às estruturas individuais e nós as denominamos de irradiações divinas, já fartamente comentadas em nossos livros e revistas aqui. Irradiações divinas AY. Irradiação da fé. Flui por meio das suas ondas vibratórias cristalinas, as quais pessoas atraem sempre que vibram sentimentos religiosos, fortalecendo-se nesse sentido da vida. Irradiação do amor. Flui por meio das suas ondas vibratórias minerais, as quais as pessoas atraem sempre que vibram sentimentos fraternais, crescendo nesse sentido da vida. Irradiação do conhecimento. Flui por meio das suas ondas vibratórias vegetais, as quais as pessoas atraem sempre que se voltam para o aprendizado e o aguçamento do raciocínio, expandindo-se nesse sentido da vida. Irradiação da justiça. Flui por meio das ondas vibratórias ígneas, as quais as pessoas atraem sempre que se racionalizam, equilibrando-se nesse sentido da vida. Irradiação da lei. Flui por meio de suas ondas vibratórias eólicas, as quais as pessoas atraem sempre que se direcionam numa senda reta, ordenando-se nesse sentido da vida. Irradiação da evolução. Flui por meio de suas ondas vibratórias telúrico-aquáticas, as quais as pessoas atraem sempre que se transmutam com sabedoria, estabilizando-se nesse sentido da vida. Irradiação da geração. Flui por meio de suas ondas vibratórias aquáticas, as quais as pessoas atraem sempre que preservam a vida no seu todo ou nas suas partes, conscientizando-se nesse sentido da vida. São 7 emanações de Deus, 7 irradiações divinas, 7 ondas vivas geradoras de energias divinas, 7 fatores, 7 ondas magnetizadoras fatorais, 7 essências, 7 sentidos da vida, 7 estruturas de pensamentos, 7 vias evolutivas e 7 linhas de Umbanda sagrada. São também 7 estruturas geométricas que dão formação a gemas divididas em sistemas de crescimento. Sistema isométrico, sistema tetragonal, sistema hexagonal, sistema trigonal, sistema ortorrômbico, sistema monoclínico, sistema triclínico. Essas 7 estruturas de crescimento das gemas obedecem aos magnetismos das 7 radiações divinas, mas se procurarmos as 7 ondas vibratórias, iremos encontrá-las nas frutas, tais como maçã, pera, carambola, melancia, laranja, manga, banana, pitanga, etc. Também as encontraremos nos tipos de raízes, caules e galhos das árvores, nos tipos de folhas, de ervas, etc. É certo que muitas coisas são mistas ou compostas, precisando do concurso de 2, 3 ou até 7 ondas vibratórias para ter sua forma definitiva. Mas o fato é que são as ondas vibratórias que definem as formas das coisas criadas por Deus e são regidas por suas divindades unigênitas, que são os tronos. Assim temos tronos da fé ou cristalinos, tronos do amor ou conceptivos, tronos do conhecimento ou expansores, tronos da justiça ou equilibradores, tronos da lei ou ordenadores, tronos da evolução ou transmutadores, tronos da geração ou criacionistas, congregação, agregação, expansão, equilíbrio, ordenação, transmutação e criatividade, eis a base da Gênese divina. E eis aí os recursos que temos à nossa disposição para vivermos em paz e harmonia com o todo, que é Deus concretizado no seu corpo divino, o universo visível, palpável e sensível. Só não crê nisso quem não consegue vê-lo em si mesmo, uma obra divina impossível de ser concebida por uma mente humana.